Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, vídeo novo. Hoje a gente vai conversar, vai bater um bate-papo de quais são os pré-requisitos, quais são os passos detalhadamente para você iniciar seu novo negócio. Eu aproveito e te faço um convite, se inscreva no meu canal, porque aqui semanalmente eu posto dicas e conteúdos que vão te ajudar a iniciar sua nova empresa. Se você quer conhecer detalhadamente quais são os passos a passo e todas as informações que você precisa ficar atento quando vai iniciar sua nova empresa, é nesse vídeo eu vou poder te auxiliar e vou poder te esclarecer todas as suas dúvidas. Se aproveite também quando você se inscrever, clique no sininho, porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar um conteúdo novo para você que está iniciando uma nova empresa. Eu já ressalto que o vídeo de hoje vai ficar talvez um pouco mais longo, porque aqui definitivamente, verdadeiramente eu vou te ensinar passo a passo de como que você faz para iniciar a sua nova empresa. Vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, quando você vai iniciar uma nova empresa, você vai fazer a constituição da sua empresa, você precisa pensar se você vai abrir essa empresa sozinho ou se você vai abrir ela com mais sócios. Por que eu preciso dessa informação? Porque dependendo se você abrir ela sozinho ou se você abrir com sócios, vai depender de qual regime tributário você vai se enquadrar melhor. Eu sempre gosto de dizer que toda vez que você vai iniciar uma nova empresa, é importante que você faça um estudo preliminar para identificar quais são os melhores regimes tributários que você pode escolher para você, obviamente, pagar menos impostos possíveis. Aqui no meu canal também eu tenho um vídeo onde fala quais são os principais regimes tributários que você pode escolher a partir do momento que vai iniciar sua nova empresa. Verdadeiramente, quando as pessoas querem iniciar um novo negócio, a primeira figura que vem na mente é a figura do microempreendedor individual. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o MEI. Mas eu gosto de esclarecer que eu não vou falar detalhadamente sobre o MEI, porque eu também tenho um vídeo no meu canal que fala detalhadamente, passo a passo, sobre o MEI. Mas quando você vai iniciar uma nova empresa, a primeira opção que te surge na cabeça, eu vou abrir a minha empresa como microempreendedor individual. De fato, você abrir a sua empresa como microempreendedor individual te dá alguns benefícios, como redução de impostos. O MEI, você vai pagar uma única taxa fixa mensal e também vai te dar simplificação tributária, ou seja, as exigências que você vai ter que cumprir com o microempreendedor individual, elas são um pouco menores, elas são mais maleáveis. Então, resumidamente, se você vai abrir a sua empresa, lembra no início que eu te perguntei se você vai abrir ela sozinho ou você vai abrir ela com sócio? No microempreendedor individual, só pode ter apenas você como proprietário da sua empresa. Então, se você está pensando em iniciar uma nova empresa sozinho, ela pode ser MEI. Para você ser um microempreendedor individual, a outra opção que você tem que avaliar, as duas principais opções que você tem que avaliar é, primeiro, se o seu faturamento que você vai ter na sua empresa, ele é um faturamento que está dentro das condições, e a segunda opção que você vai ter que avaliar é se a atividade que você quer iniciar a sua empresa, ela está na atividade de relação permitida no microempreendedor individual. De fato, para quem está começando, eu sempre recomendo, olha, se você está dentro do faturamento permitido, se você está dentro da lista de atividades que a sua empresa pode executar como MEI, na maioria das vezes é recomendável você iniciar como MEI, porque você paga uma quantidade de impostos fixos e também tem uma simplificação tributária. Agora, passando adiante, vamos imaginar que você olhou a sua lista de atividade e você olhou também o seu faturamento, mas você não pode ser um microempreendedor individual. Qual a outra opção que eu tenho para iniciar uma nova empresa? Aqui é onde começa a surgir algumas dúvidas que várias pessoas têm quando querem iniciar a sua nova empresa, a partir do momento que eu não posso ser MEI, qual outro tipo de empresa que eu posso abrir? Uma das opções que você tem que avaliar, que eu disse já em um outro vídeo anterior quando eu falo de regime tributário, que o que determina quanto você vai pagar de impostos é o regime que você escolheu. Por exemplo, o MEI é um regime tributário diferenciado para pequenos negócios, então ele é um regime tributário. Caso você olhou sua lista de atividades, o seu faturamento ou a sua atividade não pode ser enquadrado como microempreendedor individual, a outra opção que você pode abrir uma empresa é no famoso, talvez você está me acompanhando aqui, talvez você está vendo esse vídeo, você já ouviu falar que é o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional, bem resumidamente, ele é um regime tributário diferenciado também para micro e pequenas empresas,
onde você tem uma carga tributária reduzida e você também tem algumas simplificações tributárias, ou seja, as suas obrigações com a Receita Federal, com o Estado e com o município, elas são mais simplificadas. Aqui já é um leque maior de faturamento e também um leque maior de atividades. Basicamente, quase todas as atividades ela pode ser MEI. Tem algumas exceções que lá no vídeo de regime tributário eu falei um pouco quais são essas exceções, mas aqui no Simples Nacional atinge uma grande quantidade de empresas cujo a sua principal avaliação que você tem que ter é o Simples Nacional hoje, em 2019, quando eu estou gravando esse conteúdo para você, o limite máximo de faturamento é 4,8 milhões de reais. Então esse é o faturamento máximo permitido que você pode ter nos últimos 12 meses, ou seja, no ano corrente que você está iniciando a sua nova empresa. Então caso você não possa ser microempreendedor individual, a outra opção que você tem é o Simples Nacional. Uma grande pergunta também todo mundo sabe que no microempreendedor individual você paga uma taxa única e no Simples Nacional, quanto é que eu abrindo meu negócio vou pagar de imposto? Olha, ele é um cálculo um pouco mais complexo, mas eu posso te dizer que a alíquota do Simples Nacional hoje vai depender de qual atividade você vai executar. Se a sua empresa for do comércio, ou seja, se você quer montar um negócio onde a sua atividade é uma atividade de compra e venda de produtos, a alíquota do Simples Nacional inicia-se com 4%, ou seja, 4% de tudo que você vender vai ser a sua alíquota inicial. Por que eu disse que não dá para dizer definitivamente quanto é a alíquota fixa? Porque ela tem uma série de variáveis durante o cálculo, mas a alíquota inicial que você vai começar no seu negócio é de 4% de imposto, em cima do seu faturamento. E se você for uma empresa de serviços, se você é uma empresa prestadora de serviço, a alíquota inicial inicia-se com 6%. Então, esses são os dois principais tipos de regime tributário quando você vai iniciar a sua nova empresa, que a maioria das micro e pequenas empresas hoje no Brasil elas são enquadradas. Ou você é um microempreendedor individual, onde você vai ter algumas simplificações tributárias, você vai ter algumas reduções de impostos, ou você vai ser uma empresa optante pelo Simples Nacional. Eu sempre gosto de dizer que é importante que você faça um estudo, planejamento tributário com um profissional da sua confiança para que você consiga avaliar qual o melhor regime tributário que você pode adotar. Agora, o que a gente vai falar também, o que muita gente tem confusão é sobre natureza jurídica. Vou deixar o link aqui nesse vídeo, um vídeo anterior onde eu explico detalhadamente o que é natureza jurídica. Mas aqui, como eu falei anteriormente, eu vou te mostrar resumidamente quais são todos os passos para você iniciar a sua nova empresa. O que é a natureza jurídica? É a forma que você vai construir o seu negócio. Aqui, quando a gente está falando de MEI, a gente está falando de regime tributário, ou seja, aquilo que vai te identificar quantos de impostos você pode pagar. Agora, quando a gente entra no assunto de natureza jurídica, quais são as naturezas jurídicas que a gente tem disponível aqui hoje? Ou você pode abrir a sua empresa individual, né? Ou você pode abrir a sua empresa sozinho, ou você pode abrir uma EIRELI, ou você pode abrir uma empresa limitada. Aqui são as três opções, eu não vou falar detalhadamente qual a diferença de cada uma. Se você quer conhecer e você ainda não sabe a diferença de cada uma delas, aqui no meu canal eu explico bem detalhado qual que é a principal particularidade dela. Mas aqui o intuito é poder te dizer que, olha, quando você vai abrir a sua empresa, ela pode ser individual, ela pode ser uma EIRELI ou ela pode ser uma limitada, ou seja, uma limitada com sócio. Automaticamente, quando você abre o MEI, esse MEI já é uma empresa individual. Você que vai montar uma empresa e pensa em ter sócios, né? Sócios ela não é permitido no MEI, então automaticamente você vai ter que pensar ou no Simples Nacional ou em um outro regime tributário para o seu novo negócio. Uma grande dúvida também que a maioria das pessoas que chega até mim fala: eu quero abrir uma empresa ME ou uma EPP. O que quer dizer essas expressões? ME vem de microempresa e EPP vem de empresa de pequeno porte. Esses dois tipos é um enquadramento, é o porte jurídico da sua empresa dentro do Simples Nacional. Quando você vai abrir uma nova empresa e o seu faturamento vai até 4.800.000, ou você é uma microempresa ou você é uma empresa de pequeno porte. Isso é somente o enquadramento do seu porte empresarial
dentro do Simples Nacional. Então, recapitulando, ou você abre uma MEI, uma empresa individual, onde o seu faturamento tem um limite, a sua atividade tem que estar na lista de atividades permitidas, ou você abre uma empresa do Simples Nacional, onde essa empresa você pode ter até R$4.800.000 de faturamento anual dentro do Simples Nacional. Após isso, você já pode optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real, que aqui no meu canal tem um vídeo que explica detalhadamente cada uma delas. Agora eu vou responder algumas perguntas específicas, as perguntas que eu mais recebo aqui no meu escritório quando pessoas querem iniciar sua nova empresa, e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas agora. Uma das perguntas mais recebidas aqui no meu escritório quando eu estou iniciando, ajudando pessoas a iniciar um novo negócio é: quanto vai custar a abertura da minha empresa? Isso é uma grande pergunta, várias pessoas me perguntam isso, e aqui eu quero poder te dizer aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque o custo de abertura ela tem dois variáveis. Primeiro variável são as taxas cobradas pelos órgãos, ou seja, alguns órgãos, a sua empresa quando ela vai fazer a abertura, eu tenho que registrar ela em alguns órgãos específicos, como por exemplo, eu vou registrar ela na Receita Federal do Brasil, eu tenho que registrar ela na Junta Comercial do seu estado, eu tenho que registrar ela no estado e eu tenho que registrar ela no município. Então, basicamente são esses 4 órgãos iniciais, não são somente esses, mas são os principais, onde eu tenho que registrar. E essas taxas, ela varia aproximadamente de R$150, chegando a aproximadamente R$300. Vai depender de cada estado, mas isso é mais ou menos uma média cobrada aí no país. Qual que é a diferença de 150 para 300? Se você vai abrir uma empresa individual, as taxas geralmente em alguns estados elas são menores, elas são mais baratas. Se você vai abrir uma empresa limitada, ou seja, com mais de um sócio, a taxa ela é um pouco mais elevada. Não estou falando aqui de nenhum outro tipo, eu estou falando exclusivamente só da individual e só da limitada. Tem mais porte jurídico, tem mais tipos de empresa, mas o objetivo desse vídeo aqui é falar exclusivamente dessas duas. E a segunda variável que você tem relacionada a quanto vai custar a abertura da sua empresa são geralmente os honorários cobrados pelas empresas de contabilidade que vão te auxiliar nesse serviço. Então, a parte de honorários ela é muito variável de estado para estado. O que eu posso te ajudar aqui é relacionado às taxas de abertura do seu novo negócio. Esses honorários variam em torno de R$700, podendo chegar até R$2.000, já vi. Vai depender muito da assessoria que você está contratando, qual tipo de assessoria que você está contratando para te auxiliar. O que eu posso te dizer e te garantir é que é extremamente importante que você contrate uma pessoa especializada em abertura de empresas para que possa evitar alguns erros iniciais que vão te prejudicar lá na frente, que vão te trazer um grande transtorno. Então o que eu recomendo é: procure uma assessoria especializada em abertura de empresa, procure um contador da sua confiança para te ajudar nessa jornada inicial que você está pensando em iniciar a sua nova empresa. A dúvida bastante comum é: Eduardo, eu posso abrir meu negócio em casa, no meu endereço? Então, o que eu posso te dizer? Se você vai abrir um microempreendedor individual, ou seja, uma empresa de pequeno porte, está dentro daquelas listas de atividades permitidas, está dentro do faturamento, o MEI ele é permitido sim que você abre a sua empresa na sua residência. O que vai acontecer? Se o seu MEI que você está abrindo, por exemplo, for MEI relacionado à parte de alimentação, você vai ter que dar entrada no alvará sanitário e vai ter algumas adequações que a vigilância sanitária do seu município ela vai poder te solicitar. Agora, se a empresa que você está abrindo, ela não se encaixou como MEI, ela é uma outra tipo de empresa, por exemplo, do Simples Nacional, que você não pode ser MEI, existem restrições em alguns municípios do Brasil que em determinados locais não pode funcionar determinados tipos de empresa. Por que isso? Porque tem uma lei de viabilidade, tem um código de posturas do seu município, onde ele te restringe alguns tipos de atividades naquele endereço. O que eu te oriento você fazer? Isso é muito importante, preste atenção que essa é uma dica de ouro para você que está iniciando o seu novo negócio. O que é recomendável? Que você procure um profissional ou você procure a prefeitura do seu município para fazer uma consulta de viabilidade. O que é essa consulta de viabilidade? Justamente você vai dizer o tipo de empresa que você quer executar, quais são as atividades que você vai ter no seu negócio e o endereço que você quer se instalar.
a prefeitura ela vai te responder se pode ou se não pode aquela atividade naquele determinado endereço. Então, se você não é um microempreendedor individual, é recomendável que você, antes de tomar qualquer tipo de decisão, como contrato de aluguel, determinar o ponto, locar a sala, que você faça essa consulta de viabilidade. Geralmente, os contadores auxiliam nessa consulta de viabilidade. Então, mais uma vez, eu te peço para você procurar um contador da sua confiança para poder fazer essa consulta de viabilidade para você, para poder atestar se naquele local que você está querendo exercer a sua atividade, ela é permitida. Em alguns municípios também, atividades em áreas residenciais, elas são vedadas. Então, é importante que, se você não for MEI, automaticamente você procure o município da sua cidade para você atestar se você pode ou não exercer atividade naquele local. Não inicie nada sem antes você fazer essa consulta. Já vi casos de muito problema relacionado a isso, onde a pessoa inclusive já tinha feito até fachada, feito contrato de aluguel, fechado, e a prefeitura veio e disse, olha, a sua atividade ela não pode ser executada no endereço. Então, essa é uma pergunta também bastante perguntada quando eu vou iniciar um negócio, quando eu vou auxiliar pessoas a abrir um novo negócio. Uma outra pergunta também bastante perguntada é, qual a diferença de ME, ou seja, uma microempresa, e do MEI? Apesar das siglas, são bastante parecidas, eu expliquei isso um pouquinho lá anterior, vou dar uma recapitulada aqui. MEI é justamente o quê? Um regime tributário diferenciado para você, micro e pequeno empresário, onde nele você tem algumas regras de faturamento, regras de atividades. ME, o que é ME? ME é o porte do seu negócio de uma empresa optante pelo Simples Nacional. Então, são duas coisas completamente diferentes. MEI, regime tributário para micro e pequenas empresas com faturamento lá limitado e uma série de atividades também limitada. E ME é um porte jurídico que faz parte dentro do regime tributário Simples Nacional. Lá no início eu falei que ou você pode ser MEI ou você, a segunda opção que você tem, geralmente mais escolhida pelos pequenos empresários, é uma empresa optante pelo Simples Nacional. Então, nesse tutorial, nessa pequena aula que eu gravei para você, foi justamente para eu te dizer passo a passo, detalhadamente, qual tipo de empresa que eu posso abrir, qual tipo de empresa escolher. O mais importante você levar em consideração aqui é fazer uma análise para analisar quais desses tipos de negócio que você está abrindo, ele é mais viável para você no momento que está iniciando a sua nova empresa. E eu esqueci de falar também, o MEI, ele não tem custo para abertura, o MEI é totalmente gratuito. Então lá anteriormente, quando eu falei de taxas, para você abrir um microempreendedor individual, ele é totalmente sem custo, você abre no site do portal do microempreendedor individual. Se você não sabe ou se você quer abrir o seu microempreendedor individual, eu vou deixar nesse vídeo um link onde eu gravei um tutorial completo e te ensinando desde o início até você tirar o seu cartão CNPJ, você consegue fazer isso em menos de 20 minutos. Tem aqui no meu canal um tutorial completo onde eu te ensino a abrir o seu microempreendedor individual. Mais uma vez, obrigado para você que está me assistindo até agora. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, me ajuda a levar esse conteúdo para mais empreendedores que querem iniciar o seu novo negócio. Mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no meu canal, que aqui semanalmente eu posto dicas e conteúdos que vão te ajudar a iniciar sua nova empresa. Se você quer me acompanhar também, me siga nas redes sociais, que lá tem sacadas valiosas para você que está querendo empreender, que para você que está começando um negócio do zero. Um forte abraço, até o próximo vídeo.